analisar algumas situações e é chocante que você verifica. E a nossa impotência, como eu vou contratar rápidos, como a contra-inteligência, de uma inteligência online em tempo real, em células em que eu não sei quem é o inimigo, não tem exército. Eu nem sei quem eu ataco. Qualquer pessoa, em qualquer máquina, de qualquer lugar, é máquina que você nem entender, você sair a café, e com anonimato, não é uma missão fácil solucionar essa questão e não temos um ordenamento global. Hoje cogita-se de ter um fórum de decisão de crimes eletrônicos do mesmo nível de tribunal de crime de guerra, para que de fato possam se juntar os países e aí decidir aquele caso específico com o seu potencial lesivo em nível global. Né? Você quer um outro exemplo? Cybercrime, a receita supera do comércio mundial de drogas. Né? A facção criminosa usa o Skype para driblar o programa, para interceptar a comunicação no celular. Tem uma coisa muito curiosa, você não consegue interceptar SMS, mensagens ainda assim em transmissão. Né? Então tem pessoas que já não falam mais, já entraram totalmente na era dos dados. É muito mais fácil ainda não há meios adequados. Nem o juiz consegue conceder a ordem adequadamente. Nós tivemos que conseguir uma ordem com um juiz outro dia para cumprir uma busca e apreensão em Belo Horizonte, um incidente, e explicar detidamente o que é. Que apesar de ser caixa postal de e-mail, nós queríamos que a ordem fosse estendida para todo tipo de mídia móvel que nós achássemos no recinto e nós pudéssemos coletar. Porque eu não sei aonde vai estar a prova. Agora, eu vou pedir uma ordem judicial genérica? Não. Tem que detalhar, tem que ser específico. Quem concedeu, concedeu, não concedeu, não concedeu. É que nem administração pública, posso fazer isso? Tem que estar previsto em lei. Não tá. Até hoje tem áreas da administração pública que acham que não pode monitorar o servidor. Como assim não pode monitorar o servidor? Não, mas então tem que ser escrito muito claramente que eu monitoro ele dentro de um decreto, de um provimento, de uma portaria e assim por diante. Então, nós temos um desafio de organizar essa casa. Né? Salvo engano, assim como eu já tenho 20 anos de programação, estou com 33 anos, comecei às vezes, me sinto já bem antiga na programação, nós temos aí mais de 50 anos no primeiro mainframe. Então o mundo já ficou um mundo digital. Né? Aqui é só um exemplo de uma jurisprudência, de uma situação de uso indevido de e-mail por servidor público, utilizado inclusive para assédio sexual no e-mail da instituição pública. Tudo, por exemplo, mais curioso é que hoje, se a pessoa não sabe muito bem, ela deixa todos os dados. E mesmo quem sabe, às vezes sempre ele acaba deixando alguma pista, difícil crime perfeito. Aí é muito fácil ver o uso de laranjas. Aí voltamos para a prevenção. Que a maior parte das pessoas aqui, com certeza, deixou o computador de casa ligado em modo de hibernação. E eu posso acessar sua máquina remotamente sem você. Ainda mais se ela tiver software do tipo casal. E se ela tiver Skype? Então, nós não sabemos nem o básico de como nos proteger, mas não protegemos todos. Então, a gente mudou a arma do crime. Eu costumo dizer, nós não aprendemos a lidar com essa arma. Se eu ver uma pessoa andando pela rua com uma faca assim na mão, para baixo, ou com uma arma de fogo, a gente ainda fica muito chocado no caso de achar uma menininha numa mala, né, morta por alguém, que essas coisas nos chocam. Mas nos dados, a gente ainda não se choca, porque parece que é um crime limpinho. Não chega a ter morte, né, de pessoas. Apesar de já ter conhecimento de ataque ao hospital alemão para mudança de medicação de um paciente, porque está tudo em dados. Muda a medicação de uma pessoa, mata ela, não mata ela. É um crime interessante hoje, como se sofisticou essa capacidade de atingir as pessoas através de meios eletrônicos. Né? Então, será que nós sabemos lidar com as novas armas? E aí, quando a gente vê isso, a gente tem vários impactos principais. Mudando o conceito de soberania. Eu estudei na USP, soberania que me ensinaram não existe mais. Soberania do quê? Território físico. E o território eletrônico, informacional, não faz parte? Como organiza essa soberania? Não tem alternativa
preparado para esse tipo de proteção. Né? Mudança do conceito de testemunha, que a máquina é muito legal, ela é super segura. Eu pergunto para ela quando que aconteceu, ela não é ameaçada de morte, não pode no país. Só que se eu não preparar a máquina, ela não guarda nada por um princípio básico de computação forense que se chama ordem de volatilidade, que é o tempo de duração de uma nova eletrônica até que se sobrescreva, até que ela perda, porque ela não foi guardada. Tem muita gente que recebe um e-mail até de trabalho, super importante, é tão importante quanto um e-mail para guardar. E aí depois esvaziar a caixa postal, tem que liberar espaço, vindo no programa de espaço, caixa postal, vamos dar uma patadinha nos originais. Original eletrônico. A gente recebeu um caso de um cliente em Curitiba que teve um incidente. A área de cálculo dessa viu um incidente que enviou um e-mail e deu folga do e-mail para a área de segurança de informação. A área de segurança de informação deu folga do e-mail para o jurídico interno. O jurídico interno pensou, nossa, e-mail, né? Vamos chamar alguém que entende de e-mail. Deu folga para a Patrícia Feltman. Quando chegou para mim dizendo, Patrícia, você descobriu quem foi? Eu olhei o e-mail e disse, sim, só me manda um cabeçalho original, o e-mail original. Você falou assim, original? Como assim? Não é esse? Não, na hora que você deu voz, está no CLP, então o IP da pessoa que mandou. Eu preciso ser salvo o e-mailzinho, como arquivo, anexo, um antes como anexo de e-mail. Então o básico de instrução na conta, de como é que eu guardo no e-mail como prova original, as pessoas não vão nem saber tudo. Nem as equipes. Aí a pessoa sabe o que ela fez? Ela deu folga de volta do e-mail da Patrícia dizendo vamos guardar o original do e-mail e mandar para a Patrícia. Que mandou isso para a área de segurança, que mandou isso para o PDF. Quando chegou lá, como já tinha passado quase 3 semanas de volta, que é o processo burocrático normal para esse tipo de trabalho, a pessoa disse, mas eu já não tenho mais, já paguei. Se a pessoa apagar uma mensagem entre as 9 da manhã e as 18 horas, na maior parte das instituições, ela não existe no backup. O backup só fala depois disso. Então, uma ilusão, a pessoa acha que se um dia precisar, não vai achar. Então, a gente está dando o básico de como é que eu consigo viver adequadamente nessa era digital sem cometer crimes, porque eu não quero ser criminoso, quero ser usuário digitalmente correto. E me proteger dos outros, que não são tão corretos assim. A gente mudou então o conceito de prova, cada vez mais